Fala pessoal, beleza? Vamos agora continuar o treinamento, vamos para a segunda parte do treinamento e vamos continuar com os gatilhos mentais. Show de bola! Qual é o gatilho que eu vou falar agora, tá? É o gatilho da história. Pessoal, o ser humano vem há muito tempo falando com histórias, a gente ensina as pessoas através da história. Quando a gente vai vender um produto, um serviço e a gente consegue contar uma história, a gente tem muito mais embasamento para vender, para conversar com o cliente, para ter essa relação. Os seres humanos adoram uma história. Milhares de anos a gente conta histórias para dar embasamento naquilo que a gente está falando. Ou então, digamos que eu vou vender um produto. Eu posso muito bem falar a história de uma pessoa que comprou o produto e teve o resultado. Por exemplo, se tu quer vender um produto para um médico, por exemplo, tu pode muito bem falar: olha, meu amigo médico, semana passada um outro médico comprou esse produto aqui e tal e gostou. Claro que a gente não pode mentir, a gente não pode inventar a história. Então por isso que a gente tem que ter embasamento no que está falando. Porém, se a gente consegue montar uma história, dá muito mais força na venda, no serviço ou em tudo que a gente está oferecendo. Por exemplo, quando a gente começa a contar uma história, tá? O nosso cérebro ele começa a imaginar certas coisas. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu estive numa cidade que fazia muito frio, e aí a pessoa já sente frio, ela começa a imaginar. Aí tu fala que sentou num bar, no restaurante, tomou um chocolate quente, estava muito gostoso, muito maravilhoso. A pessoa que está ouvindo essa história, ela consegue se imaginar fazendo aquilo. A nossa mente, ela projeta as coisas. E tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, que fala muito sobre isso, que é aquele vídeo que eu falei sobre a paleta mexicana, a pizza e o açaí. Pessoal, se lembra? Eu vou deixar o atalho aqui na descrição. Nesse vídeo da paleta e tal, fala muito sobre as experiências, sobre determinadas coisas, tá? Vocês depois assistam, que vocês vão entender muito bem como funciona esse gatilho da história, tá? O próximo gatilho é um gatilho muito bacana, que é o gatilho da simplicidade. Gente, o nosso cérebro, ele usa aquela lei, a lei do menor esforço. Alguém já ouviu falar? O nosso cérebro, ele é programado para não gastar energia. O nosso cérebro, ele quer sempre estar nos protegendo. E como é que ele nos protege? Economizando energia. Desde a pré-história, o homem tinha que guardar energia para quando fosse caçar, ele gastar a energia dele e ter muita força para caçar e trazer o alimento para casa, para a aldeia e tal. Então o nosso cérebro, ele sempre faz questão de não gastar energia. É a famosa lei do menor esforço, tá? O nosso cérebro ama economizar energia. E como é que a gente pode usar esse gatilho mental nas vendas, nos negócios? Como que a gente pode fazer? Por exemplo, quando tu vai falar com um cliente, tá? Tu quer mostrar um produto e tal, tu vai explica, e daqui a pouco tu chega para ele assim, ó, meu amigo, em resumo, é isso. Existem algumas palavras-chave que é muito importante, que facilita muito o nosso trabalho. Por exemplo, meu amigo, meu cliente, eu vou te explicar passo a passo como é que funciona esse negócio. Passo a passo, bem explicadinho. Ou então, meu cliente, eu vou desenhar aqui o caminho mais curto para chegar a determinado resultado. Daqui a pouco tu criou uma estratégia com o teu gerente, com o teu patrão. Vou criar uma estratégia para alavancar os ganhos, o faturamento, através desse atalho aqui. Através dessa estratégia otimizada aqui, por exemplo. Ou então, meu cliente, eu vou te mostrar o caminho mais rápido para chegar ao sucesso ou qualquer coisa que seja. A lei do menor esforço, gente, isso a gente tem que ligar, tem que ficar esperto, tá? É um gatilho poderoso e é muito importante, o pessoal usa bastante mesmo. Outro gatilho agora, bem famoso, bem conhecido, as pessoas usam bastante mesmo, que é o gatilho do
inimigo em comum. Pessoal, quem nunca escutou aquela expressão: o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Pessoal, isso é uma lei da guerra, digamos, mas é uma lei muito importante, porque ela funciona muito. O gatilho de inimigo em comum, ele é muito importante, tá? Por exemplo, os estudos da sociologia dizem que as pessoas tendem a se juntar, tá? Criar grupos, criar clãs, às vezes para apoiar alguma coisa ou para reprovar alguma coisa. Por exemplo, a gente vê aí em épocas antigas ali, nos Estados Unidos teve muito, tá? A guerra da Pepsi contra a Coca-Cola. Essa guerra foi muito grande, uma rejeição. O que aconteceu nesse caso? Ambas empresas venderam bilhões, sempre usando o inimigo do meu inimigo é meu amigo, aquela coisa toda. Então isso aí a gente pode usar muito nos negócios, na profissão. Porém, gente, eu já vi muito, tá? Vou dar um exemplo aqui que a gente tem que cuidar. Essa parte aqui é delicada e eu vou explicar por quê. Digamos que tu tá atendendo um cliente, tá? E ele fala pra ti assim: ah, pois é, né, Daniel? Aquele outro vendedor fez isso, isso e isso que eu não gostei. O que acontece? O que eu posso falar? Tem gente que faz isso e eu não acho legal. A gente não precisa falar mal dos outros para se autopromover. Não precisa fazer isso. Isso é muito feio. Por exemplo, se teu cliente fala isso e tu fala: ah, pois é, realmente, aquele cara lá não presta, realmente, aquele cara lá não presta, vem comprar comigo. Não, a gente não precisa fazer isso e não é bonito a gente fazer isso. O que seria mais digno da gente fazer? Muito simples. O cliente pode até ter falado mal de algum vendedor, de alguma pessoa que atendeu ele. E aí ele te conta essa história. O que eu te aconselho a fazer? É o que eu faria, por exemplo. Cliente, seguinte, eu não conheço aquele vendedor, tá? Eu não me importo com o que ele faz ou deixa de fazer. Porém, eu vou falar para ti que eu tô nesse mercado há muito tempo. Eu atendo todos os clientes com a maior força do mundo e eu sou uma pessoa extremamente ética. Então o meu produto é isso, isso e isso, ou o meu serviço é isso, isso e isso. Então, pessoal, a gente não precisa pisar nos outros para se autopromover. A gente pode muito bem falar de nós mesmos e só de nós mesmos. Vamos falar do nosso profissionalismo, da nossa ética, do nosso caráter. Tá, pessoal? Então, expliquei mais 3 gatilhos mentais. Quem gostou, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal para quem não é inscrito e já vou começar a gravar o 3º episódio, tá, pessoal? Vai ser uma saga de 5 episódios, esse é o 2º. Espero que tenham gostado. Grande abraço, meus amigos.